Então você que está aqui no portal GCN, eu estou aqui com o pai Luciano. Hoje nós vamos fazer diferente. Daqui a pouco, em outro vídeo, você vai acompanhar as previsões para 2019, que dizem os búzios sobre o ano que vai chegar ou que já começou para você que está assistindo esse vídeo já em 2019. Mas primeiro eu queria fazer um balanço do que o pai Luciano falou no ano passado com a gente e mostrou muita coisa, e eu trouxe uma lista do que foi colocado pelo pai Luciano e que o senhor acertou, pai Luciano. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente primeiro como é que o senhor consegue enxergar ou consegue analisar os assuntos que a gente traz. Um jogo de búzios, como eu disse, não é um jogo de adivinhação. Né? Se fosse um jogo de adivinhação, eu adivinharia a Mega Sena toda semana. Então não é bem assim que funciona. O cliente, a pessoa, né, o consulente, ele traz a sua ideia, a sua pergunta, e o jogo de búzios ele é montado em cima de odus. Né? O que são odus? A palavra odus significa destino. E ali a gente vai traçando e entendendo se as coisas, porque existe o livre-arbítrio, muita coisa pode até ser mudada, mas se as coisas continuarem mais ou menos no mesmo ritmo, a tendência é a probabilidade de acontecer aquilo que a gente fala. Queria que o senhor analisasse com a gente, inclusive para os nossos internautas que estão nos acompanhando, algumas das previsões que o senhor analisou no ano passado e que trouxeram, realmente o senhor tinha mais ou menos dito para a gente que aconteceria. Na política, nas eleições presidenciais, o senhor disse naquela ocasião, em dezembro de 2017, que os búzios mostrariam que Lula não conseguiria disputar as eleições e que haveria sim um segundo turno e que Bolsonaro tinha grandes chances de ser eleito. Naquela ocasião, pai Luciano, Lula, ele tinha condições ainda de ser candidato, o que não aconteceu depois no decorrer do ano e acabou, portanto, com a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro. O senhor conseguiu naquele instante, né, pelo menos foi mostrado para o senhor, que seria realmente uma disputa dessa forma. Exato, porque quando eu coloquei os candidatos, né, pareado, todos assim, para saber, o do mais positivo, o do que mostrava um fechamento de uma conclusão de algo, foi com o presidente Bolsonaro. Para a eleição aqui de Franca, o senhor também, a gente teve eleições para deputados, para quem não se lembra, o senhor disse também que ninguém novo e sem história já na política seria eleito. E de fato, naquela ocasião o senhor falou sobre isso e nós tivemos a eleição de dois nomes, a Graciela Ambrosio e também o Roberto Engler, que já tem um vasto currículo aqui. Então também mostrou que não teria nenhuma novidade nessa questão. Na administração municipal, o pai Luciano também tinha afirmado que o ano seria mais uma vez turbulento para o prefeito Gilson de Souza e que ele teria uma grande oposição na Câmara Municipal. Também um ano difícil para o prefeito Gilson de Souza e na Câmara ele encontrou uma forte resistência da oposição. Daqui a pouco no próximo vídeo a gente conta como deve ser, inclusive aqui para o prefeito Gilson de Souza. Aí nós tivemos também algumas perguntas, pai Luciano, sobre esporte, como a gente sempre faz tradicionalmente já há alguns anos. O senhor disse que o Franca Basquete viveria um ano melhor que 2017 e ele realmente foi campeão neste ano do Campeonato Paulista e também da Liga Sul-Americana. Na Francana, o senhor disse que o time continuaria nadando e morrendo na praia, e foi realmente o que aconteceu. Não viveu um ano decepcionante como o ano anterior, mas não teve resultado positivo, não conseguiu subir. Morreu na praia. Morreu na praia. Copa do Mundo, também o senhor afirmou, porque a gente teria a possibilidade aí do Brasil, estava com um grande time dirigido pelo Tite, mas que não chegaria à final da Copa. Também o Brasil acabou eliminado pela Bélgica. E um time, uma zebra, seria campeão da Copa do Mundo. E foi de fato porque a França não era realmente tida como uma grande expectativa antes da Copa do Mundo começar. Na economia, o senhor também apresentou acertos, pai Luciano. Na indústria calçadista, o senhor disse que seguiria como uma das principais atuações da cidade, mas que caminharia com passos de tartaruga, como realmente foi. E a indústria calçadista realmente deu mostras nesse ano de perda de fôlego. E na relação do emprego,
diz que haveria melhora, porém bem pequena na economia e também na geração de empregos, como a gente viu que muita gente ainda continuou sofrendo. Sobre o mundo, pai Luciano, o senhor disse também, e a gente conseguiu confirmar durante os últimos meses, que 2018 o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, continuaria tomando decisões polêmicas, e foram decisões polêmicas diversas durante todos os anos, não dá nem para a gente elencar aqui. E para encerrar, sobre a nossa cidade, na violência, os índices criminais continuariam altos. Só para o senhor ter uma ideia, em números de mortes no trânsito, por exemplo, a gente já chegou a 55 pessoas mortas neste ano. E em moradores de rua, o senhor disse que continuaria incomodando a população, especialmente com a presença de andarilhos na nossa cidade. Tendo tudo isso aqui, pai Luciano, confirmo que a gente já vem tentando mostrar para os nossos internautas, os nossos leitores, que realmente, talvez não consiga enxergar o futuro, mas que consegue dar boas mostras do que virá pela frente. Exato, e assim a gente possa programar, se organizar para essas universidades que possam estar vindo. Quem pode procurar o senhor, pai Luciano? Qualquer pessoa. Eu atendo aqui, às vezes, desde uma empregada doméstica, não desfazendo o trabalho dela, mas até mesmo juízes. Qualquer pessoa pode me procurar. Muitas pessoas vêm para buscar isso mesmo, uma direção, uma orientação, tipo se o caminho que ela está seguindo é aquele, se não é, é aquele que ela deve seguir, né? Então, todas as pessoas podem receber essa orientação dos orixás, não minha, né? Dos orixás. O que 2019 reserva para os brasileiros? Novo presidente eleito, envolto em muitas polêmicas e com discursos contra as minorias. Deve ser uma boa administração? Sim, ele ainda vai continuar com algumas polêmicas, mas o ano vai ser positivo. Ele vai acertar algumas linhas aí que vai ser bom, sim. O ano de 2019 começa como um ano positivo. Agora vamos ver ele junto às minorias. Não é uma grande prioridade para o presidente novo eleito a minoria. Ele está pensando na maioria, de certa forma. Então, ele vai estar tentando fazer alguns ajustes, algumas coisas para beneficiar a maioria. Mas a minoria, infelizmente, não vai ter muito apoio dele, não. O brasileiro ele pode esperar, pai Luciano, uma melhora na economia, principalmente? Alguma questão positiva? Nós vamos começar a ver melhoria no ano de 2019 a partir do mês de outubro, setembro, outubro, que a gente vai começar a ver as coisas começar a se encaixar de forma mais coesa. Antes não, antes ainda a gente vai passar um pouquinho de sufoco. Pai Luciano, no estado de São Paulo, o PSDB continua no comando, mas através do João Dória. O que o povo do estado pode esperar do novo governador? O novo governador, ele o jogo mostra um Odu que traz como uma coisa meio despreparada. Então no começo ele vai estar um pouco se sentindo, acho que perdido no meio de tudo que possa estar recebendo, para depois, ali para novembro, ele começar a se caminhar naquilo que ele tá pensando. Mas ele vai estar um pouco despreparado para isso. É possível... Então a gente não pode pensar muita coisa positiva, não. É possível a gente pensar, ou os búzios nos mostrar, por exemplo, algo que ele possa, de repente, ajudar a nossa região? Se nós, francanos, nós, moradores da região, podemos esperar alguma coisa positiva do João Dória? Olha, eu acredito que sim. Franca vai ter algumas respostas assim do João Dória. Algum dos nossos vai estar ligado a ele de uma forma mais próxima. E eu creio que esse que vai estar ligado vai trazer alguma coisa para nós. Porque o Odu que responde é um Odu muito positivo.
Em relação aos nossos representantes, pai Luciano, nós temos deputados que foram eleitos. O Roberto Engler, ele tem experiência já na Câmara, na Assembleia Legislativa, e a Graciela Ambrosio vai exercer o seu primeiro mandato também na Assembleia em São Paulo. O que a gente pode esperar dos dois? Eles serão bons representantes para a gente? Vamos falar do Roberto Engler. Roberto Engler vai manter o mesmo manejo que ele tem dentro da Assembleia. Ele vai dar continuidade àqueles trabalhos que ele tem pendente. Então, não creio que logo no começo do ano, para o ano de 2019, a gente já vê alguma resposta do trabalho do Roberto Engler. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele já estava buscando. Agora, a Graziella ela vai ser uma grande novidade para a cidade. Ela é altamente positiva para nós. Eu acredito que ela vai trazer sim alguma coisa importante junto para Franca, junto à Assembleia. O Odu que responde ela é mais positivo do que o Roberto Engler, de certa forma. Ela deve despontar mais do que ele. Vai despontar mais que ele, eu tenho certeza disso. Pai Luciano, o prefeito Gilson de Souza tem encontrado algumas dificuldades para administrar a cidade, muita gente falando sobre a sua lentidão aí no governo do município. Ele tem recebido uma forte oposição na Câmara. Em 2019, a gente pode esperar um caminho mais fácil ou a tendência do governo é continuar com momentos difíceis? O nosso prefeito, existe um grande problema sobre ele. Ele precisa aprender a ter liderança. Ele precisa liderar. O Odu que chama ele para a razão. Então, eu acho que para ele exercer o ano de 2019 de uma maneira mais positiva, ele deveria trocar bastante pessoas da equipe dele, que o apoiam, que são assessores. Eu não entendo muito da política, mas eu sei que ele está precisando de base. Ele está totalmente sem base. É como se ele estivesse flutuando. Então isso não é legal, não dá segurança. Um líder ele tem que ser sempre sólido, aquilo ali, e levar aquilo adiante. E de certa forma ele está meio... E eu acredito que são os assessores, as pessoas que estão ao redor dele, que precisam se centrar mais, ou então fazer uma mudança mesmo. Deveria, no entender do senhor, pelo que os búzios dizem, pelo menos uma mudança estratégica, uma mudança de pessoas. Mudança estratégica. Eu acredito que seria uma mudança de pessoas. Trazer pessoas que trouxessem ele um pouco mais para a solidez, com os pés no chão, né? Vamos dizer assim. Queria mudar um pouco de assunto, pai Luciano, para falar sobre esporte, os nossos dois times. No ano passado o senhor conseguiu resultados importantes sobre como é que seria o ano do Franca Basquete e também da Francana. Nesse ano, o que a gente pode esperar do Franca Basquete? Vem numa evolução já constante, conquistando 2 títulos nesse ano. Os torcedores podem aguardar em 2019 o que do Franca Basquete? O Franca Basquete vai nos trazer mais títulos. Com certeza ele vai trazer mais alegria para os francanos. Franca é a cidade do basquete. E de certa forma, parece que agora o grupo se reestruturou novamente. Então eu acredito que a gente vai ter grandes sucessos aí. Está bem positivo o ano de 2019 para eles. Momentos felizes aí. Momentos felizes para os torcedores. Já a veterana, que vem amargando resultados ruins nos últimos anos, a gente pode vislumbrar um ano novo melhor para a Francana ou continua tudo como está? A Francana parece que ela deu uma certa acordada para certas coisas, ela precisava acordar mais, ter um time mais unido. E o problema da Francana muitas vezes é administrativo, pensar bem na administração. Mas no ano de 2019 eu não vejo nada de mudança. Deve continuar mais ou menos no mesmo caminho. O astral lá não é muito bom. Queria falar, a gente falou agora há pouco sobre a economia nacional, mas eu queria trazer um pouco para a nossa economia, a economia do nosso município. Infelizmente a gente perdeu muitas vagas de trabalho nos últimos anos, foram pelo menos 11 mil postos fechados na indústria calçadista nos últimos 5 anos. Em 2019,
qual é a projeção, o que os Búzios mostram? Teremos um ano positivo? O ano de 2019, nessa parte de trabalho, vai ser um ano de refazer, ou seja, depois ali pelo setembro, outubro, como eu disse, algumas coisas tendem a melhorar. É um ano onde o Orixá Ogum vai estar regendo, então vai ser um ano que tem que ter bastante luta, bastante busca. Só que aqueles que, e no caso, por exemplo, no comércio do setor calçadista aqui que nós temos, da indústria calçadista, eu creio que a gente vai ter melhora, porque querendo ou não, os que ficaram têm bastante garra, estão lutando em cima disso, então eu creio que vai ter algo positivo mais para o final do ano. Franca, ela vem vivendo, o pai Luciano, muito essa questão de uma mudança de setor, deixando um pouco o setor calçadista, ainda é o mais importante, mas vem investindo cada vez mais no setor comercial. Os Búzios mostrariam isso, que a gente pode ter essa mudança efetiva. Franca está no caminho certo da economia? Sim, está. O Ogum que vem respondendo essa queda de jogo. Esse é o caminho, não ficar somente na indústria calçadista. Franca teria que mudar um pouco e caminhar para o setor varejista também. Isso é muito importante, o comércio e o varejo. Se torna a cidade mais rica, abre o cabide de empregos e busca o que é mais importante, pessoas para trabalhar de forma que sejam pessoas que tenham que se preparar para isso, né? Pessoas atualizadas para isso. Isso cresce, né? O PIB francano. Então eu acho muito interessante. E Ogum mostra que está tendo essa mudança e eu ainda oriento que deve ter mais ainda. E isso já fica também para o nosso prefeito Gilson de Souza já pegar e trabalhar nessa parte também de incentivo ao comércio varejista da cidade de Franca. Num balanço geral, pelo menos que o senhor consiga ver nos Búzios, a gente pode esperar um ano melhor para o francano? Temos uma expectativa de um bom ano como um todo? Olha, os orixás que respondem para o ano de 2019 na cidade de Franca é Ogum, Inhansã, Oxumaré e Iemanjá. Eu acredito que no final do ano as coisas tendem a melhorar, depois do segundo semestre, depois do primeiro semestre. O primeiro semestre vai ser um semestre de luta, de resolver certas desavenças, certos problemas, mas o francano tem que pensar que o ano de 2019 vai ser melhor que 2018. Eu acredito que nós estamos caminhando para um lado positivo. Muita coisa vai ser limpa do caminho, né? Muita coisa pode cair, mas para renascer. Então é aquela história, para arrumar uma gaveta de meias, você tem que tirar tudo, bagunçar, para depois vir arrumando. É o que vai acontecer no ano de 2019. O primeiro semestre vai ser bem mais bagunçado, mas para ver os resultados do segundo semestre. Então, resumindo tudo, 2019 vai ser melhor para o francano do que 2018. Principalmente, né, no segundo semestre. Principalmente vamos fazer essa no segundo semestre. Franca, novamente, pai Luciano, foi marcado aí um ano por muita violência, teve muitas mortes de trânsito, violência doméstica, assassinatos. 2019, a gente tende a ter um ano menos violento, mais violento. O que os Búzios nos mostram? Infelizmente, a notícia que eu trago para o ano de 2019 relacionada à violência é que a tendência é aumentar, até mesmo os acidentes de trânsito. A tendência é estar bem maior para o ano de 2019 do que para o ano de 2018. A gente pode esperar mais mortes aí, mais roubos e, infelizmente, mais assassinatos e coisas do tipo. O que esperar para a nossa Franca, pai Luciano, nos quesitos saúde e também educação? É possível a gente almejar uma saúde mais adequada para o cidadão? Para o ano de 2019, nós vamos ter algumas melhoras aí, principalmente relacionadas à saúde. Na parte da educação vai se continuar a mesma coisa, mas
a parte de saúde nós vamos ver alguma melhora. Talvez seja isso que essa pessoa mais ligada ao governador possa trazer para a nossa cidade. Eu acho isso interessante. Mostra o jogo um modelo altamente positivo para a área da saúde. Então eu acho que esse que está mais ligado a esse governo tem capacidade de, ao mesmo tempo, trazer esse suporte para a nossa cidade. Luciano, há alguns anos a gente não tem tido grandes destaques de artistas na nossa cidade. O senhor consegue identificar se alguém pode despontar nesse ano, fazer sucesso por aqui? Não, no ano de 2019 nós não vamos ter nenhum aparecimento novo aí não. Estagnado novamente. Estagnado novamente. Nesse ano a gente teve, pai Luciano, muito a questão de, novamente, ataques terroristas, a gente teve a questão de refugiados, foi um ano muito conturbado aí no cenário internacional. O senhor consegue também ver como é que a gente vai ser 2019, se a tendência é continuar como está, haver uma melhora ou se pode piorar? A tendência não é melhorar. Infelizmente, num ponto de vista mundial, ainda pode ocorrer bastante coisas relacionadas como terrorismo. A tendência é praticamente continuar a mesma coisa de 2018. E também, infelizmente, para os refugiados, então quer dizer que as guerras continuam, porque eu vejo o crescimento de refugiados. Se há crescimento de refugiados, com certeza nós vamos ter guerra e miséria, que é o que assola a população para que ocorra esses êxodos de um lugar para o outro. Infelizmente vai ter sim, nós não vamos ficar livres ainda disso não.